Hoje, os 40, os 50 são os novos 30. A mulher de 50 anos, ela não tá vivendo dentro de casa, acorda só, né, pra viver a vida, aposentada, isso não acontece. A mulher hoje em dia, em 2026, a mulher de 50 anos é líder de equipe, é mãe de 3, é CEO de empresa. Então, essa mulher não pode simplesmente: "Ai, não funciono mais". Não tem como isso acontecer. O que tiver ao alcance da gente fazer pra melhorar essa qualidade de vida, pra devolver pra você a vontade de acordar, levantar da cama, se olhar no espelho e falar: "Cara, eu sou fera demais". Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Kênia Henriqueta, sou ginecologista endócrina e hoje eu vou falar de uma pauta que, assim, ó, no consultório é 80, 85% das consultas e hoje tá muito em alta, tem se falado muito disso e é uma coisa que impacta de forma avassaladora na vida das mulheres que passam por isso. Hoje eu vou falar de menopausa. E isso interessa os homens também, homens, vocês precisam entender que esse período é crazy, né? Principalmente a transição. E enquanto não se estabelece um tratamento. E já que a gente está falando sobre a relação ali, sobre os homens, o impacto que o período de mudança na vida da mulher causa nos relacionamentos é muito grande, né? É muito presente, assim, no sentido de... Essa mulher já tem por volta dos 40, 45 anos, muitas já são casadas há pelo menos 15 anos ali, já tem filhos adolescentes, filhos mais velhos, que já estão na faculdade, que já saíram de casa. Então, é muita coisa sensível que se mistura. Essa mulher está com mais de 40 anos e isso pode impactar de forma... Só a idade já pode impactar de forma ruim na saúde emocional dela. Ela está vendo o corpo dela mudar. De repente, a barriga começa a aumentar, a deposição de gordura na região abdominal. O corpo dela já não responde da mesma forma nos exercícios físicos. Antes era mais fácil de ganhar um pouco de músculo, agora já não é mais. Ela já não acorda tão disposta assim, já não tem ânimo para viver a vida dela. Ela já não tem aquela vontade de fazer o trabalho dela, ou até os hobbies que antes eram extremamente prazerosos, hoje já não tem graça. E falando do relacionamento, a libido, o desejo sexual, a vontade de estar ali junto com o marido, isso desaparece. E você pode imaginar o quanto que isso impacta na saúde mental das mulheres. Ela simplesmente se vê uma pessoa totalmente diferente de quem ela era há 3, 5 anos atrás, né? O raciocínio não é o mesmo. As noites de sono são muito conturbadas, assim, sono muito leve, despertares no meio da noite, acorda molhada de suor, acorda com calor, aí já vira briga com o marido porque acordou ele, não deixa ele dormir, liga o ar-condicionado, desliga o ar-condicionado, me dá a coberta, pega a coberta. Então, isso parece engraçado, é engraçado, mas é uma coisa que impacta significativamente a vida dos casais, né? Outra coisa, a questão da lubrificação vaginal. Durante a relação sexual, a libido já não é a mesma, né? Já não vai com tanta vontade, assim. E quando vai, ainda não lubrifica bem, sente dor,
não é confortável. Então, isso cada vez mais vai trazendo medo de ter relação sexual. E cada vez menos vontade, né? E eu vejo muito mulheres assim que o relacionamento não é tão... não tem uma parceria, assim, um entendimento tão bom. E são muito cobradas em relação a isso, né, dos maridos. Por isso a importância do homem entender todo o impacto que existe. Meu Deus, doutora, mas o que rola que isso tudo acontece? Né, o período de transição da menopausa, bom, começando, né, do começo, assim, a gente nasce, lá quando a gente é embrião dentro do útero da nossa mãe, a gente já tem programados e certos a quantidade de óvulos que a gente vai ter na nossa vida. E quando a gente menstrua, né, esses óvulos a gente já perdeu vários, né, porque são células e as células morrem, e durante a vida a gente vai perdendo eles, né? Chega um momento que o nosso ovário, que é o órgão que produz, que tem os óvulos guardados nele e que produz os hormônios sexuais do nosso corpo, chega um momento que ele entra em falência, né? Mas ele não simplesmente entra em falência assim, hoje eu produzo, hoje eu não produzo nada de hormônio. Nesse produzir e não produzir, existe um período de muita oscilação. Então, para que o nosso ovário produza hormônio, a gente tem que, o nosso corpo tem que estimular ele. E é um outro hormônio produzido numa glândula aqui dentro da cabeça que estimula essa produção. E o ovário, ele responde a pulsos, né? Chega um momento que ele não responde mais tão bem assim a esses pulsos. E essa glândulazinha continua ali estimulando, e o ovário tá ali produzindo pouquinho. Chega um momento que ele consegue ser estimulado e ele faz uma onda gigantesca de produção hormonal e faz essas oscilações. Então, nesse período de transição, o que é extremamente mais presente são variabilidades. E são essas variabilidades, essas grandes oscilações hormonais que causam muitos dos sintomas iniciais, né, da transição menopausal, do que a gente chama de climatério ou perimenopausa, né? Então não é uma parada de produção linear, não desce bonitinho assim, ó. Ele primeiro vira no saci para depois parar, né? E esse período de grande oscilação é muito desafiador, tanto para a mulher que está passando por isso, quanto para a pessoa que vai tratar. Para mim, para nós médicos que trabalhamos com isso, o período da perimenopausa é muito mais desafiador em relação ao tratamento do que a pós-menopausa, né? Quando vem uma mulher de 55 anos que já não menstrua há 5 anos e hoje resolveu buscar ajuda em relação a isso, o tratamento acaba sendo mais tranquilo, sem tanta necessidade de ajuste. Agora, a perimenopausa, o climatério, quando tudo começa a acontecer, como tem muita oscilação, os ajustes têm que ser muito mais finos, né, e mais presentes também. Por isso também a importância do acompanhamento, né, nesse momento. Não dá para simplesmente a gente prescrever uma coisa e achar que aquilo vai resolver a mulher até que tudo se resolva. Não, isso não acontece. E voltando, né, no que a gente estava falando do impacto emocional, isso acontece demais e eu vejo muito aqui no consultório. E muitas vezes essa mulher acha que ela tá com uma depressão, ou ela tá com crises de ansiedade, o humor oscila demais, fica irritada. Então ela acha que, meu Deus, eu preciso de um psiquiatra para me ajudar,
né? E muitas vezes ela procura o psiquiatra, né? Porque realmente não tem esse entendimento de que isso pode estar relacionado à questão hormonal, e também o psiquiatra talvez não tenha esse olhar e dá-lhe medicação, né? Aí é ansiolítico, antidepressivo, que vai cada vez deixando essa mulher mais down, e muitas vezes não resolve, né? E aí ela chega aqui para mim cheia de remédio, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ficar feliz, e só que ela não tá bem, né? E vários casos em que depois do início do tratamento a gente consegue tirar, desmamar a medicação, né? Uma coisa importante também de trazer é que exame de sangue não vai ter muita validade nesse momento, tá? Vai ser uma coisa para ter documentado, mas o que vai fazer a diferença, o que vai ter mais validade no tratamento, no que vai ser feito de tratamento, são os sintomas, né? Então, por isso a importância do médico ouvir com calma, né? Ouvir com propriedade de escuta, assim mesmo, e com entendimento, para saber, putz, em qual fase da transição menopausal essa mulher se encaixa, e poder prescrever o tratamento correto, né? Hoje já está mais do que dito e provado e desmistificado que o tratamento hormonal não oferece risco para a mulher quando ele é feito de maneira correta, né? Em doses corretas, por vias corretas e com a indicação correta. É claro que a gente tem contraindicações, e é por isso que é importante, ao buscar ajuda de uma pessoa que sabe o que está fazendo, que sabe o que está falando, né? Aqui no consultório não tem como eu trabalhar com consultas curtas, né? Quem é minha paciente sabe, as consultas são longas, talvez o segmento pode até ser um pouco mais rápido, mas a consulta inicial a gente agenda com 2 horas, porque eu preciso de tempo, né? Imagina, para uma mulher se abrir e trazer coisas tão sensíveis da vida dela, isso não vai acontecer em 20, 30 minutos de consulta, né? Trazer para a gente realmente entender, para que eu realmente possa entender tudo o que está acontecendo, né? E poder dar o suporte, além do suporte do tratamento hormonal, dar o suporte como médica ali, como uma outra pessoa que está atendendo ela também. A gente precisa de tempo, né? E hoje, de uma vez por todas, eu quero que você, mulher, que tem mais de 40 anos, que está passando por isso, que isso tem impactado a sua vida, eu quero que você tome a decisão de se priorizar, de olhar para dentro de você e falar: eu preciso melhorar. Hoje, os 40, os 50 são os novos 30. A mulher de 50 anos, ela não está vivendo dentro de casa, acorda só, né, para viver a vida, aposentada. Isso não acontece. A mulher hoje em dia, em 2026, a mulher de 50 anos é líder de equipe, é mãe de 3, é CEO de empresa, tá à frente de grandes empreendedorismos. Então, essa mulher não pode simplesmente, não funciono mais. Não tem como isso acontecer, né? E por isso que a importância de você não aceitar as intercorrências que acontecem na sua vida, né? Se o que tiver ao alcance da gente fazer para melhorar essa qualidade de vida, para devolver para você a vontade de acordar, levantar da cama, se olhar no espelho e falar: cara, eu sou fera demais. Eu vou acordar hoje para arrasar. E é isso, é esse o objetivo, entendeu? Fazer você se olhar no espelho e se reconhecer de volta,
ter vontade de viver, ter vontade de se relacionar com seu esposo, com seu namorado, ter vontade de ter vida sexual, vida social também, né? De sair com suas amigas, de viajar, de fazer o hobby que você tinha tanto prazer antes. Pode parecer uma futilidade, mas não é. Quem convive e vive com uma mulher que está passando por essas mudanças no corpo, na vida, na saúde mental, sabe o quanto isso impacta na vida delas. Mas mais importante do que isso é saber que isso tudo pode melhorar. Tudo tem solução. E buscar, né, decidir. Hoje eu tomei a decisão de me cuidar e fazer isso e buscar ajuda. E você, homem, que está ouvindo isso também, se a sua esposa, se a sua namorada, se a sua mãe está passando por isso, traga para ela, mostre que existe solução, né? Mostre que não é preciso viver desse jeito, né? Que não é preciso viver sofrendo, viver se sentindo menos do que você é. Você é um mulherão. A leoa que existe aí dentro precisa voltar a reinar. E se você se identificou com tudo isso que eu falei, com essas mudanças, com esses impactos que a mudança hormonal, mental traz para a vida da mulher, curte esse vídeo, comenta aqui o que você tem passado, quais que são os impactos que o 40 mais ali tem trazido para a sua vida. Se você conhece uma mulher que está passando por isso, encaminhe esse vídeo para ela saber que a vida não acabou ali. Que é impossível aceitar viver metade da vida se sentindo mal e se sentindo menos. Isso é inaceitável. E se você gostou, curte o vídeo, se não é inscrito ainda, se inscreve no canal para que você não perca mais conversas, mais reflexões, mais ensinamentos e conteúdos assim, nesse sentido de te trazer empoderamento, né? Você, mulher, é a protagonista da tua vida. Você é a protagonista da tua casa. E se você não tá bem, as pessoas ao teu redor também não vão estar. Tem uma frase que eu gosto muito, que fez muito sentido para mim quando eu ouvi ela. Quando uma mulher prospera, todo mundo ao redor dela prospera junto. E quem você vai trazer para junto de você, quem vai se beneficiar de você, de quando você estiver melhor? Pense nisso. Não é só por você, é por quem está em volta de você também, certo? Então, é isso. Hoje foi uma conversa mais profunda, mas eu gosto disso, eu gosto de trazer esse tipo de reflexão também. Bom, deixa aqui nos comentários a sua sugestão para um próximo vídeo ou também o que você se identificou aqui. Curta o vídeo, encaminhe ele para quem você acha que vai se beneficiar. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo.